Boa noite, vamos a mais um estudo, do Livro da Alma. Vamos fazer nossa oração para a gente dar início. Senhor Jesus, nós aqui estamos reunidos em Teu nome, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos refletindo um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, dialogando com todos os ramos de conhecimento. Ajude-nos, Senhor, a estarmos aqui refletindo inspiradamente sobre os ensinos que haveremos de ter hoje. Assim seja. Então, hoje eu toco a ansiedade, o capítulo Ansiedade, a primeira parte, dessa temática, ansiedade, do Espírito Hamed. É curto, eu vou ler todo o capítulo hoje e depois vou fazer comentários a parágrafos específicos, que eu grifei. Hoje eu esqueci de numerar os parágrafos no livro. Ansiedade. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Definimos comportamento como o conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Nossas convicções íntimas é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo o nosso poder de fé? É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais, como a formatura, o casamento, os filhos, um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos, a partir de então, a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização, que toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos da imaginação dramática. Deus é a consciência do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias que elaboraram os fundamentos da doutrina espírita responderam que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial,
único, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom, do vosso ponto de vista, porque credes abranger tudo. O Livro dos Espíritos, questão 13. Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta. Mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matiz, ainda assim a vida providencial nos levará a um só rebanho e um só pastor, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Lembremos-nos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso, amor. No entanto, se a estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com seu estado evolutivo. Não há com que nos preocuparmos, tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Agora vamos aos comentários dos parágrafos que eu grifei, né? O primeiro foi o parágrafo primeiro mesmo, né? Que grifei. A princesinha. Definimos comportamento como um conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Isso é, cada pessoa ela é uma singularidade, ela tem uma forma, né, única de pensar, de agir, de sentir e de reagir, né? Cada um de nós é único, né, nessas formações. Por isso, ninguém pensa igualzinho a ninguém, há semelhanças, né? Ninguém age igual a ninguém. É muito comum, por isso que, né, no campo da psicoterapia, da psicanálise, da psicologia, a gente fala muito isso. Quando você fala com um amigo e diz que eu fiz uma terapia com um amigo, não, isso não é terapia. Isso é terapêutico, mas não é terapia. Estar com amigos é muito bom, mas não é terapia. Por quê? É terapêutico. E por que não é terapia? Porque a terapia é um profissional que estudou muito, que se qualificou para escutar, para entender, muitas vezes para fazer com que a pessoa se escute, né? Que é o principal. E muitas vezes a pessoa faz uma catarse, né? Ela chora, ela entra com raiva, ela grita, ela esperneia, né? Mas ela está fazendo um processo que muitas vezes se fala com um amigo ou uma amiga. O que acontece? Você deveria agir assim. Se eu fosse você, eu ia agir assim. Um analista, um psicoterapeuta, um psicólogo jamais vai falar isso. Porque vai fugir da ética profissional. Exatamente. Porque não é amizade, né? É uma relação profissional. Virou amigo, já já encaminha para outro, né? E, né, aqui nesse outro, agora no terceiro e quarto parágrafo, quando diz, né, o poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos expondo o nosso poder de fé? Aí mais uma vez eu trago para complementar nossos estudos, esse livro aqui, Mentes Ansiosas, da psiquiatra, né, doutora Ana Beatriz Barbosa. E no primeiro capítulo, né, primeiro capítulo, Ansiedade do Ser, em que ela começa fazendo toda a introdução ao tema, né? Ela vai dizer assim, eu vou ler os 8 parágrafos primeiros. O medo e a ansiedade são faces da mesma moeda no complexo mecanismo de sobrevivência e autoproteção da espécie humana. Sentir medo e ansiedade, além de ser bastante normal, é algo previsto e necessário para a nossa existência. No entanto, existe um tipo de ansiedade que não está ligada a nossos instintos, mas tem origem nos valores culturais aos quais somos submetidos desde muito cedo.
Esses valores variam em essência e intensidade, conforme a sociedade em que estamos inseridos. De modo geral, nossos pensamentos e nossas ações sofrem grande influência do que se reconhece como adequado e produtivo para alcançar o sucesso em um determinado grupo social. Nas sociedades em que a economia de mercado dita os valores dos indivíduos, e diga-se de passagem, elas são a maioria em nossos tempos, o senso comum prioriza o ter no momento de estabelecer suas regras e seus valores. Por essa razão, elas são também conhecidas como sociedades de consumo. Em tais sociedades, notamos que desde muito cedo as crianças aprendem a expressar suas necessidades e seus sentimentos por meio de coisas materiais, sejam alimentos ou brinquedos. É muito comum observarmos os pequenos fazerem birras espetaculares para ganhar uma guloseima sem qualquer valor nutritivo ou um brinquedo que lhes dará prazer de forma intensa, porém fugaz e desnecessária. Também é bastante frequente vermos os adultos bombardearem as crianças e os adolescentes com as famigeradas perguntas: o que você quer ser quando crescer? Quantos filhos você vai ter? Você quer ser famoso ou não? Na maioria das vezes, os adultos fazem essas perguntas de forma automática, como se isso já fizesse parte de um protocolo social aceito e até desejável. Agora vamos parar e pensar: quem em sã consciência sabe responder a todos esses questionamentos em idade tão precoce? A resposta é evidente: ninguém. Para falar a verdade, grande parte dos adultos ainda tem muitos questionamentos sobre o que quer para a sua vida, ou melhor, sobre o que fez com ela. Isso é comum em uma sociedade pautada pelo ter, pela posse de coisas materiais, pelo egoísmo e pela falta de altruísmo social e afetivo. Portanto, é fácil entender que crianças nascidas e criadas em sociedades materialistas desenvolvam níveis mais elevados de ansiedade, e boa parte dessa ansiedade é nutrida pelas expectativas culturais que os adultos lhes transmitem. Então, em geral, está dizendo que nas sociedades onde a economia de mercado ditam os valores, né, e é a maioria, né? Nós falamos aí do termo sociedade consumista, né? As mentes consumistas, inclusive é um tipo de um outro livro, né, da Ana Beatriz Barbosa. E é o primeiro livro dela, o menos vendido, e o primeiro livro em que ela fala de espiritualidade no final do livro. Então, nosso poder de fé, muitas vezes, nossas crenças mais profundas, nós estamos colocando nesses valores que nos foram passados, né? E o que é sucesso? Sucesso é ter dinheiro, sucesso, né, na maioria da visão é isso, é o vencer na vida. O sucesso é o quê? É ter o dinheiro, é alcançar a posição. É válido, óbvio que sim, nós temos que buscar, né, termos nossa profissão, realizarmos, né, nossos estudos, nos autorrealizarmos, né? Mas o sucesso é aí, nessa autorrealização, né? Nessa busca por estar vivendo em estado de bem-estar, né? Um neurocientista, ele é a terceira geração de neurocientista em Harvard, que há 75 anos eles pesquisam diversas famílias, acompanhando essas famílias e fazendo com que haja os dados comparativos das famílias e como aquelas pessoas dessas diversas famílias interagem em sociedade e em que momento elas são felizes, quais são mais felizes, quais são menos felizes, quais estão mais harmonizadas, menos harmonizadas. E uma coisa que ele observou, né, e os dois neurocientistas, claro, que já faleceram, né, antes dele, é que as pessoas, entra no campo do nosso amigo aqui, né, geriatra, as pessoas idosas, com mais equilíbrio em família, com mais harmonia, são as pessoas idosas que têm uma boa relação interpessoal, né, e que convivem bem com todos, e não foram pessoas que na juventude e na maturidade só buscaram sucesso econômico, sucesso financeiro, né? Uma outra voz, né, também estadunidense, o psicoterapeuta existencialista Irving Yalom, no livro de Desafios da Terapia, ele coloca que teve pacientes com 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares nas contas,
e ele observava que eles ficavam naquela ganância de que falavam para ele que, doutor, o dinheiro está lá e eu tenho que pegar. E era o fato da insegurança deles de perderem, mas eles não tinham nem mais com o que gastar e ficavam buscando mais e mais, mas estavam inseguros de perder, então tinham que buscar mais, até que um deles entendeu aquilo e percebeu, já idoso, o quanto não conviveu com sua família, o quanto deixou de acompanhar o crescimento dos filhos, o quanto deixou de orientar aos filhos, aos netos, o quanto o deixar herança não tinha um valor de deixar só herança material, senão ia deixar boas memórias, bons momentos. Pelo contrário, ia deixar a falta, e a morte deles seria, a morte dele, no caso, que eu estou citando, seria uma grande falta. Então ele passa a deixar a empresa com outra pessoa, contrata administradores e vai conviver. É um livro muito bonito, que é um filme também, muito belo, e que traz uma história assim, e muito inventivo o livro, muito criativo, que é do Dr. Augusto Cury, psiquiatra e psicanalista também, O Vendedor de Sonhos. Eu recomendo a leitura, é excelente. Eu recomendo assistir o filme também, é excelente, que trata sobre isso. Um outro parágrafo que eu coloquei aqui, grifei, foi essa questão quando ele fala, de crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando, se pronunciando em tudo e em todos. Será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Aqui eu faço uma observação, que a gente tem que tomar muito cuidado, ao menos eu interpretei de uma forma que não sei se cheguei ao ponto que o Hamed realmente quer dizer, porque essa afirmação aqui, no primeiro momento, me deu aquela impressão assim: o Hamed está falando do quê? Está falando que ansiedade é falta de fé? É falta de Deus? Porque no primeiro momento essa foi a impressão que me passou, E como eu sempre ensino, que é ensinamento e orientação de Allan Kardec, pode ter sido o médium, o espírito que for. O médium pode ter recebido, pode ser qualquer médium, eu, Divaldo, Wagner Paixão, Chico. Nós temos que analisar o que está escrito e não aceitarmos como cordeirinho porque foi um espírito que escreveu, não. Nós temos que fazer essa crítica, esse exercício, E aí eu anotei até aqui, assim, precisamos compreender se o que o Remédio afirma aqui é a questão, para não cair na crença infeliz de que a ansiedade é a falta de Deus, como muita gente fala erroneamente, que depressão é falta de Deus, E aí eu pergunto, se for falta de Deus, o que por exemplo, Padre Marcelo Rossi, determinados pastores falam em questão de depressão? Não são chamados homens de Deus, E nós não somos homens e mulheres de Deus, não? E então, no parágrafo seguinte, ele cita a questão 13, de O Livro dos Espíritos, onde ele vai chamar de Deus consciência do universo, alma da natureza, harmonia das forças cósmicas, e vai dizer que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, do nosso ponto de vista, porque vocês creem que isso abrange tudo, Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, nesse outro parágrafo, que a nossa incapacidade de compreensão do que é Deus, nós não compreendemos racionalmente o que é Deus. E penso aí, pensamento meu, que a crença em Deus, aqui colocada pelo Espírito Hamed, se refere à lei divina estabelecida, e confiantes nessa lei,
que a tudo harmoniza. Ao interiorizarmos isso, haveremos de nos situar na realidade, né? Não vamos ficar com preocupação excessiva, porque vamos ter uma fé, vamos ter uma consciência. Nem gosto de falar as palavras fé, eu prefiro dizer, vamos estar conscientes e raciocinando que vivemos em uma realidade, né? Não vamos colocar o nosso poder de fé, como o Hamed fala anteriormente, em algo somente material, em algo que tem que acontecer, e não vamos criar expectativas, né, que vão nos dar preocupações excessivas, né? E a ansiedade é isso, né? Essa preocupação excessiva, essa ansiedade que atormenta, nos traz uma preocupação excessiva sobre algo e também ideias catastróficas, né? E nos parágrafos, né, que ele fala que a preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos, né? Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advindo de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. E aqui, né, enquanto psicanalista, eu não poderia deixar de me remeter a Freud, né? Tem um vídeo que eu gravei em 4 de maio de 2020 no canal do YouTube, né? Leonardo Paixão Estudo Diverso, que eu falo sobre a ansiedade em Freud. E o Freud, ele coloca os 3 tipos de ansiedade, né? Isso está no livro Inibição, Sintomas e Medo, ou algumas traduções, Inibições, Sintomas e Ansiedade, do Freud. Freud coloca 3 tipos. Quais são? Ansiedade realística, ansiedade moral, ansiedade neurótica. O que é ansiedade realística? É aquilo que é a chamada ansiedade natural, né? Vou prestar uma prova para um vestibular, para um concurso, naturalmente eu fico ansioso, fico ansiosa, é natural. Tem um cachorro na rua, aquilo, né, um pitbull solto, sem focinheira, aquilo me gera uma ansiedade, porque aquele cachorro poderá me atacar, né? Soltar um bruxo na rua, o povo vai ficar com medo de bruxo, vai sair mordendo todo mundo, né? Isso é, então, é medo, mas dá aquela mistura de ansiedade, porque fica naquela expectativa, será que vai me morder? Né? É a mistura, né? Ansiedade, na verdade, ela é medo, né? Também. E aí, esses são exemplos, né? Uma pessoa está correndo, por exemplo, que foi assaltada, está fugindo de um assaltante. Nós estamos na rua e estamos vendo a pessoa correr. E a gente percebe que aquele movimento, a gente começa a ficar ansioso também. Será que eu vou ser assaltado agora? Pode dizer também que a ansiedade é o medo antecipado, né? Sim, sim. E aí entra, por exemplo, nesse medo antecipado, Cláudio, que você falou, já entra também no campo da ansiedade moral. Uma pessoa que está numa empresa e de repente a empresa fala assim, vamos dar férias coletivas. E a pessoa começa a pensar, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu deu férias coletivas para demitir a todos? Será que... o que vai acontecer? Ontem eu vi um caso desse, que eu estava na padaria Pontual e os funcionários conversando, falando assim, um cliente perguntou, vai ter férias coletivas esse ano? Porque sempre em janeiro eles dão, né? Aí ele falou assim, não sei, tá fazendo a padaria lá, né? A nova, tá? As novas instalações, a gente nem sabe se vai ficar. Olha a preocupação já, né? Vão contratar novos ou vão deixar a nós antigos aqui, né? Tem muitos funcionários novos, realmente, tem muitos funcionários novos lá. Será que nós vamos permanecer? Essa é a ansiedade moral, né? Então, um outro exemplo, esse medo da solidão, né? A perda de um ente querido, né? Uma pessoa que a perda não, a proximidade da perda de um ente querido, né? A pessoa fica pensando, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, né? Um animalzinho que está doente, vai morrer ou não vai, eu vou perder minha companhia, aquele animalzinho de estimação que me faz tão bem, né? Uma separação conjugal, né? Está se aproximando, o casal está para se divorciar, tudo isso gera, né, ansiedade. A pessoa fica, como que vai ser depois que nos separarmos? Quem vai ter a guarda dos filhos? Vai ser a guarda compartilhada? Vai estar amigável? Será que vai ficar amigável? Vai ser litigiosa? Como é que vai ser isso? Essa separação, tudo isso gera, né? É uma ansiedade moral, como Freud chama. E a neurótica qual? É aquela que se
faz na medida em que nós não estamos vivendo uma situação. Ela existe dentro de nós, mas ela não é real. Lá cá fora ela não é real. Ela só está dentro da nossa mente. Ela só está dentro da nossa mente, né? E como ela está dentro da nossa mente, muitas vezes nós ficamos sem aquele controle, né? De pensarmos racionalmente se aquilo faz sentido, né? Aquilo muitas vezes não faz sentido. Um exemplo clássico são pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, né? O Freud chama de neurose obsessiva, de ficarem, por exemplo, repetindo atos, repetindo gestos, fazendo chamados rituais, porque senão alguém pode morrer, senão alguém pode passar mal, senão vai acontecer alguma coisa ruim que eu não vou gostar. Isso só está na cabeça da pessoa. Isso não é racional, né? É a mesma coisa quando acontece o ataque do pânico, né? A pessoa está no ataque do pânico, aí ela pede, me leva para o hospital, estou sentindo que eu vou perder a razão, estou com taquicardia, eu estou, né, completamente suando bastante antissudorese, a pessoa ela acha que vai enlouquecer, e chega no hospital, né, os enfermeiros muitas vezes usam uma gíria, né, isso aí deu piti, né, eles falam entre eles, né, mas os médicos, né, vendo que é um caso, só aguardam, né, e vai passar, dentro de 40, 50 minutos passa. Na época nós fizemos um estudo de Joana de Ângeles falando sobre essa ansiedade excessiva que às vezes a pessoa tem. Será que eu esqueci essa é da neurótica. Será que eu esqueci de desligar o fogo? É isso aí. Quando ela se torna muito assim, acentuada, ela acaba virando uma neurose, né? Mas é uma coisa preventiva também. Será que eu apaguei o fogo? Sim. Aí na hora de sair, porque às vezes eu tenho que sair tão apressado. A questão é assim, quando é preventiva, é natural. Quando ela é excessiva, o que acontece? A pessoa que sai de casa, fechou a porta, apagou, fechou a porta, vou dar um exemplo, fechou a porta, saiu de casa, não, vou lá verificar se fechei a porta, voltou para casa, fechou a porta, viu que a porta estava fechada, sai de novo, aí volta, olha o que a neurose obsessiva faz. Não, será que eu deixei o gás ligado? Você está fazendo aí volta. Para minha mãe. A minha mãe, ela apaga a luz e passa o dedo no interruptor de novo, mesmo tudo apagado, para ver se não apagar mesmo. Ela fecha o cadeado e faz assim. Pois é. Meu Deus, você vai arrancando. Aí você acabei lembrando, é inevitável. Pois é, mas é um caso, um exemplo prático aí, ó, real. Ela passa o dedo de novo. Então isso assim, a gente tem que treinar, né, diversos tipos de abordagens terapêuticas que fazem treinamentos. A terapia cognitivo comportamental usa determinadas técnicas, né, a psicanálise busca aprofundar as causas, né, anteriores àquilo, os eventos. A filosofia clínica busca a história do indivíduo. Então cada abordagem faz o seu papel e ajuda, né? Todas elas auxiliam, né? Você fala. O toque. E aí a pessoa volta, né? Naquele exemplo que estava dando, e vê se o gás está desligado. Aí vê que realmente está desligado. Aí muitas vezes ela sai. Será que, vamos supor que a pessoa como eu tem gatinhos em casa, será que eu limpei a caixa de areia dos gatos, ou pus ração para os gatos? Será que o potinho de água deles, ainda que caia tudo lá, está tudo preparado, aí vai acabar e o potinho vai fazer descer? Será que eu... Aí volta e vê. Isso, no começo a pessoa dá risada, é engraçado, e muitas vezes a pessoa esconde que está vivendo. Só que aquilo vai se tornando tão grande no decorrer do tempo que ela não pediu socorro, e chega no ápice. Aí se torna um transtorno obsessivo compulsivo que não permite a pessoa andar. Não permite a pessoa muitas vezes andar, não é só caminhar não, mas andar na vida, né? Fluir, progredir, ter uma vida social, né? Vem isolamento, porque a pessoa fica com vergonha, aí de uma neurose, de um transtorno obsessivo compulsivo já
pode vir uma depressão. E hoje, ansiedade e depressão são primas. E a doutora Beatriz Barbosa faz um resumo que eu acho fantástico. Que ela fala assim: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Eu acho esse resumo dela fantástico, né? Muito bom realmente. E vamos encerrando assim, né, o nosso estudo, que nós não sejamos tão neuróticos, né, tão ansiosos indevidamente, que a gente busque raciocinar, né, nos nossos atos. E sim, gente, eu sempre falo isso, né, busquem auxílio médico, né. Quem quiser estar aqui do Paulo Marcelo, já pode, todo mundo está ansioso, pode ir a ele hoje, ele vai tratar. Não, pode ir. Não, faça uma bola pra você. Muita gente. Tá muito lotado. Tá muito lotado, né? E aí, comigo não, eu sou psicanalista, então eu não estou fazendo essa mistura. Já atendi pessoas do grupo, não atendo mais, né? Eu já fiz isso, né? Exceção de um amigo nosso, mas não quer mais. Mas eu não atendo porque muita gente começou a confundir a minha figura de médium com analista, então realmente não tem como. Não dá, não vai fluir tratamento, né? Eu não falo sobre espiritismo em análise, eu falo naquilo que o espiritismo pode representar como uma pessoa espírita que eu atenda, mas eu não misturo as bolas não, né? E isso é ética, né? E vamos então também compreender que nós somos espíritas, somos seres humanos, somos falhos, temos nossos momentos, né, também de irritabilidade, de ansiedade, podemos sim ser pessoas neuróticas, podemos sim ser pessoas obsessivas e é preciso procurar os tratamentos adequados, né, para isso. Eu esqueci que China está aí, ó, e tem outra médica aqui, o doutor Juliano ali, então pode dividir com a Marcela. Posso aproveitar, Juliano? Deixa eu falar para vocês. Aí como é que você vai dizer não, né? Nessa pressão que todo mundo aqui, como você vai dizer não? Né? Mas é só brincadeira, né? Patrícia sabe como é que eu sou. Patrícia, sabe de parabéns, né? Excelente tia. A faca é tia mãe, né? Então, vamos orar então para a gente partir para o nosso estudo, né? Boa noite, Denise, Zé Carlos, Bia está aqui, ó. Está aqui, já deve estar lá, passou do horário, né? Porque eu comecei 5 minutos depois. Então estou terminando na hora certa. Lúcia, Eliette. Vamos orar para nós encerrarmos esse momento, partindo para a parte do tratamento. Deus, nosso Pai, nós aqui estamos agradecidos mais uma vez por esse estudo, por esses momentos, Senhor, em que refletimos, em que também dialogamos, trocamos, ainda que poucas ideias que podem se desenvolver em outros momentos. Dá que nós sempre possamos fazer isso com respeito e buscando dialogarmos, ouvindo, tendo essa capacidade hoje, Senhor, tão limitada em uma sociedade narcísica onde a escuta para com o outro está tão difícil, pois cada qual quer falar de sua dor, cada qual quer ser escutado, cada qual quer ser ouvido. E quem escuta muitas vezes sufoca-se também no silêncio. E quando tem oportunidade, vai sufocar outras pessoas, que possamos sair desse círculo vicioso. Auxilia-nos, ó Deus, a caminharmos para a elevação de nosso senso moral, para
buscarmos assim novas maneiras de nos comportarmos, de pensarmos, para que o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso reagir venha se modificando no decorrer do tempo. Processo que sabemos é moroso e também sabemos ser não menos necessário. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a cada família aqui representada. Sustente-nos, Senhor, em Tua paz. Assim seja.